boa noite aí para todos. Queria agradecer demais a presença da Carla. Obrigado por ter aceitado o convite, ter se disposto a estar junto com a gente. Foi super legal, ela aceitou de pronto. Então, já começamos bem por aí. Queria falar um pouquinho rápido do currículo da Carla. Então, a Carla é psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Ela tem formação em né, em psicologia do esporte e análise comportamental, né, Carla? Isso. Ela atuou nas Olimpíadas do Rio, né, com os atletas e estava atuando, acho que permanece atuando com os atletas agora para Tóquio, né? Continuamos. Então, continuamos no processo, né? Aumentou um pouquinho o processo olímpico, e também está tendo que lidar com isso, né? Mas continua aí ativa. Então, muito obrigado aí pela presença. Como a gente conversou, a Carla já trabalhou com a gente, tem um contato com o Mário, tudo. E aí a gente vai partir agora para o nosso bate-papo, super importante. Tem um monte de gente querendo ver a nossa live, um monte de gente empolgada. Carla, você tem Vamos alguma lá, coisa para então. dizer antes? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Tranquilo, vamos embora. Carla, então aqui, para começar pelo nosso título da live, né? Eu queria, até para o pessoal poder entender, o que é o equilíbrio mental, né? E aí, assim, qual que é o conceito dele, né? Para a gente conseguir situar todo mundo aqui dentro da live. Vou começar com essas duas perguntas aí para você. Então, vamos falar sobre equilíbrio emocional, né? O que é isso? O equilíbrio emocional é uma pessoa que sente emoções e ela consegue reagir a essas emoções de uma maneira natural e consegue voltar a um estado normal o mais rápido possível, né? Uma pessoa que não tem uma desregulação emocional, ela sente alguma emoção, ou positiva ou negativa, de uma maneira desproporcional a mais do que supostamente uma pessoa regulada sentiria, e ela demora muito mais tempo a voltar a uma situação natural. Então, o que a gente pode chamar de uma reação desregulada? Por exemplo, diante de uma pandemia, uma pessoa está excessivamente ansiosa e não conseguindo lidar com o seu próprio dia a dia, não conseguindo ser produtiva, porque ela está pensando muito no futuro e ela não consegue produzir agora. Então, sob efeito de muita ansiedade, ela demora para retomar aquilo que ela consegue fazer no dia a dia dela, ela não consegue lidar com o excesso de emoção que ela sente. Então, uma pessoa desregulada, ela funciona de uma maneira pouco adaptativa. Né? Então, diante de um cenário como a gente tem agora, a gente vai precisar estar regulado emocionalmente. Isso não quer dizer não sentir emoções, mas sentir essas emoções, aceitar as emoções e tentar ajustá-las e regular diante do cenário que a gente tem. Então, ansiedade é uma emoção comum num cenário de incerteza, por exemplo. Né? E é super natural a gente sentir ela agora, já que a gente não sabe quando que vai ter prova de corrida de novo, quando que vai ser o calendário dos atletas de novo. Tá tudo bem sentir um pouco de ansiedade. O problema é não conseguir fazer mais nada porque eu tô ansioso. Não conseguir manter minha rotina, não conseguir dormir direito, não me alimentar direito, porque eu tô pensando num futuro que eu nem sei como ele vai ser. Né? Isso a gente chama de desregulação, né? A gente pode chamar de desregulação emocional. Entendi. Então, aí o que representa aí pra gente, não quer dizer que eu tô feliz ou tô triste, é o lance de eu conseguir voltar pro meu estado de equilíbrio, né? Exato. E aí uma dúvida que fica, assim, quando que eu sei, cara? Porque, né, claro, eu sei que eu tenho que voltar ao meu estado, mas quando que eu sei que eu tô longe ou quando eu tô próximo de estar no meu equilíbrio emocional? Então, é fácil. Quando alguém está desequilibrado, você consegue reparar na cara das outras pessoas quando você está desequilibrado, né? Porque a pessoa se assusta com a sua reação, né? Ou ela se preocupa com o que ela está enxergando, né? Então, excesso é desequilíbrio e falta também. Então, uma pessoa que não tem motivação para sair da cama, que está tudo difícil, também está desregulada, né? Tá faltando ativação ali. Então, é fácil da gente identificar através de como as outras pessoas estão enxergando a gente. Nossa, mas você está nervosa demais. Nossa, mas você ficou brava demais. Nossa, mas por que você não está conseguindo sair da cama? Então, a gente pode reparar isso através de como as outras pessoas estão enxergando a gente. E a gente também é capaz de identificar dentro da gente o que a gente está sentindo. Então, emoções muito fortes, desgastantes, que exigem demais da gente, podem estar sinalizando uma desregulação, né? Mal-estar,
né, ansiedade, desconforto de uma maneira muito grande, também estão sinalizando, né, algum tipo de Entendi. desregulação. E aí, assim, né? Eu acho que aí dentro dessa parte existem vários fatores que eles vão contribuir para desequilibrar a gente, né? Uhum. Ah, então, aí você citou vários, né? Ansiedade. Eu acho que nesse momento que a gente está agora, eu poderia, eu não sei, elencar mais do que, e principal do que a ansiedade. Mas na tua experiência com os atletas e com o que você, porque você não lida só com atletas profissionais, né? Você Uhum. lida com atletas amadores, que é o nosso caso Sim. aqui. É, Uhum. você conseguiria elencar mais fatores que vão provocar o desequilíbrio aí na gente, que é do seu dia a dia comum, da sua prática clínica aí? Uhum. O que eu tenho percebido dos atletas amadores, né? Medo de perder performance, de perder tudo que já alcançou com os treinos, porque afinal de contas não consigo fazer aquele treino que estaria na minha planilha. Medo de engordar, medo de... o medo de perder performance eu acho que ele é o mais claro, né? E isso vai deixando a pessoa ansiosa, ela vai tentando fazer aquilo que supostamente não é para ela fazer. Né? Então a gente está numa fase em que treinar performance é complicado porque nem as provas estão mais aí tão perto. Né? Então a gente pode tentar focar mais na nossa manutenção da saúde, na manutenção de um treino que a gente já tinha. Né? Eu acho que isso é a forma mais saudável de encarar a atividade física agora. Até porque se a gente tentar buscar alto rendimento, a gente pode diminuir a nossa imunidade, estar mais suscetível ao vírus e qualquer outro tipo de doença, né? Mas eu tenho percebido nos atletas amadores esse medo de destreinar, de perder as coisas que eles ganharam, de ganhar peso, e de uma maneira geral, frustração, ansiedade, tédio, né? Então, assim, puta que saco, eu não consigo fazer os meus treinos, eu não posso ter a minha rotina. Então, a gente está muito em privação, né? Privação daquilo que a gente gosta de fazer, de ver as pessoas, de fazer o treino da maneira que a gente gosta, né? Eu, por exemplo, odeio fazer rolo, ninguém me coloca no rolo, eu gosto de vento na cara, então estou em privação de pedalar. E tudo bem, né? Então vamos tentar achar outras fontes de gratificação que tragam pra gente um pouquinho de prazer, enquanto a gente não pode ter aquilo que exatamente a gente gosta. Então, e é exatamente isso que vai a minha outra pergunta, porque da mesma maneira que vem, né, todos esses elementos nocivos que vão desequilibrar a gente, e nesse momento de quarentena, a gente enclausurado em casa, eu acho que às vezes até a gente potencializa isso, né? É, quais são os recursos que eu posso utilizar para lidar melhor com isso? Ou para que aquilo que você falou, né, naquela balança de eu me desequilibrar, de ter reações muito exageradas, eu consiga voltar com mais facilidade para esse meio termo, né? E além disso, além desses recursos, se a atividade física pode ser para eu tentar me equilibrar nesse balanço aí. Uhum, uhum. Com certeza, a gente tem que considerar a atividade física agora como fonte de equilíbrio emocional, como fonte de saúde mental, né? Então, ela sempre é fonte, sempre vai ser fonte. Para quem gosta de treinar performance, né? Mesmo atleta amador, ela vai ser sempre fonte de equilíbrio mental. Porque ela traz prazer, porque traz bem-estar, porque traz essa sensação de dividir momentos bons com os amigos e a produção de endorfina e tudo mais, né? Eu acho que o mais importante para as pessoas que estão sentindo falta do treino do jeito que elas gostam é considerar que a atividade física é terapêutico do ponto de vista emocional. A gente precisa se manter ativo, né, para conseguir manter o mínimo dessa regulação fisiológica que a gente precisa para também manter essa regulação emocional. Então, produzir um pouquinho de endorfinas e dopaminas, né, no nosso cérebro vai ser importante para se manter regulado. Né? Além da atividade física, que outras formas que as pessoas podem buscar essa regulação? Né? Acho que, em primeiro lugar, a gente conseguir aceitar um pouco as emoções que aparecem durante a quarentena, porque tem muita gente sentindo coisas diferentes do que sentem habitualmente. Né? Então, ou tédio, ou estão trabalhando demais, mais do que já trabalhava antes, porque está em casa e aí tem essa Sim, coisa de não ter, sim. né, a parada. Né? Então, cansaço, tem gente ficando cansado e falando, não, mas eu não devia estar cansado porque eu estou na quarentena. Quem disse? Né? Se você está trabalhando a mais, se você está estressado, se está mais preocupado com o seu futuro, esse cansaço emocional também pode aparecer, você pode ficar assim mais cansado e precisando descansar um pouco mais. Então, poder aceitar um pouco as emoções que aparecem nesse momento que ninguém nunca viveu.
Então, mesmo as emoções desconfortáveis e principalmente as emoções desconfortáveis precisam ser aceitas. Ninguém precisa estar feliz, motivado e treinando pra caramba agora, né? É um momento esquisito, é um momento de incerteza, de muita incontrolabilidade. Então, tá tudo bem aceitar as emoções difíceis. E, inclusive, ser capaz de fazer isso, ficar um pouquinho no incômodo, na privação, na frustração de não estar fazendo o que eu quero, é um belo treino de resiliência, né? Que é uma outra capacidade que qualquer atleta precisa ter. Então, maratonista precisa ter, triatleta precisa ser resiliente a situações difíceis, a um treino que é muito duro, a uma frustração que eu Sim. tive durante uma prova, né? Então, acho que esse é um momento importante de treinar resiliência, de treinar, entrar em contato com emoções ruins, né? E acho que essa é uma das formas da gente lidar com esse equilíbrio emocional. Tá tudo bem também não se sentir tão bem um dia e poder ir identificando que coisas que você faz que faz você se sentir melhor. Descansar um pouco mais, comer adequadamente, fazer um pouquinho de atividade física em algum momento do dia, estabelecer rotinas, isso é super importante, né? A gente funciona com rotina, rotina dá um mínimo de segurança pra gente que a epidemia e a pandemia não dá. Né? Por enquanto a gente só tem incerteza. Se a gente tiver algumas certezas ao longo do nosso dia, a hora que eu vou comer, a hora que eu vou treinar um pouquinho, a hora que eu vou trabalhar, isso garante pra gente o mínimo de segurança para dar um pouquinho de estabilidade emocional para o nosso dia a dia também. E lembrar que é um dia de cada vez, né? Então, como a gente não sabe se realmente a gente vai voltar e vai sair da quarentena no dia 1º de junho, por exemplo, vamos aproveitando, né, uma semana de cada vez, um dia de cada vez com aquilo que a gente tem no presente. Então, conseguir ficar no presente é uma dica importante também para a gente garantir a nossa estabilidade emocional. Nossa, Carla, demais isso aí. Porque a gente, na verdade, o que eu vejo, e aí eu acho que até o que eu faço mesmo, na minha prática, vamos dizer assim, eu venho procurando coisas para que, como é que eu posso dizer? Que eu fique feliz, vamos dizer assim, né? Eu acho que talvez a fuga, pode ser? Eu acho que quando a gente fala assim, ai, nossa, assisti tal coisa e aí foi bom porque eu esqueci do que está acontecendo. Aqui o que você está Uhum. mostrando para a gente que é importante saber lidar com as situações, mesmo desconfortáveis, e Uhum. criar alguma coisa com isso. Isso também vai ajudar no nosso equilíbrio emocional. É, Exato. E pode você falar. acabou de explicar um modus operandi que a gente tem muito, né? A gente usa muito a esquiva e a fuga em situações desconfortáveis, né? Então, eu uso a comida para tentar eliminar uma ansiedade. Eu uso a bebida para né, criar uma analgesia de uma dor ou um sofrimento que eu estou vivendo, né? E não tem nada de errado em ter as estratégias de fuga e esquiva. O problema é que se a gente só usa esse padrão, né, a gente tem pouco enfrentamento, que é o outro padrão que a gente precisa desenvolver. Né, que tem a ver com o padrão de eu enfrentar uma situação dolorosa, enfrentar uma situação difícil. Né? A grande realidade é que todo mundo está vivendo a mesma coisa nessa pandemia. Está todo mundo, né, com algumas incertezas, com uma vida completamente adaptada. A gente só sabe que a vida não vai ser igualzinho que era antes, então não vai dar para a gente ficar só se esquivando dessa novidade. A gente vai precisar achar estratégias de enfrentamento, de novos repertórios. A gente vai precisar funcionar de uma maneira diferente. Então, não vai dar para ficar, né, fumando, bebendo, dormindo e comendo para tentar evitar sofrimentos e querer voltar na vida que tinha lá atrás. Não vai ter. Né? Vai se dar melhor quem conseguir se adaptar melhor a essa nova realidade. Para isso, a gente vai precisar desenvolver comportamentos novos. Né? E por isso que esquiva agora, ela funciona mais assim, paliativo. Né? A gente vai precisar de muito enfrentamento, de novos recursos, de novos comportamentos para a gente se adaptar à nova realidade que já apareceu para a gente e à nova realidade que vai existir pós-pandemia. Nossa, isso é super interessante e engraçado, porque a gente mesmo não faz esse exercício, né? De lidar, se entre escolher fugir e lidar com aquilo, a gente vai preferir fugir. Super interessante. Pode falar. E, na verdade, a gente usa bastante, né, a esquiva de situações ruins. A gente evita entrar em conflito, né, para resolver uma situação e vai colocando para debaixo do tapete algumas situações, né? Mas a questão é que eu trabalho muito com atleta de alto rendimento, né? E para eles eu sempre descrevo, né, em cima do bloco da natação, quando você vai competir, o que vai funcionar melhor para você ter performance? Você está em modo de enfrentamento ou em modo de esquiva? Né? Então, assim, quem quer performance, quem quer alcançar alguma coisa, vai precisar estar em modo de enfrentamento.
sob o modo de esquiva, né? A gente geralmente está mais tenso, tentando se preservar, a gente está recuando, né? Porque a gente está enxergando uma ameaça. Então, até o nosso corpo fisiologicamente funciona de uma maneira diferente. Ele produz mais cortisol, né? Ele está ali tenso, tentando te defender de alguma coisa. Sob o modo de enfrentamento, né? Em cima de um bloco de natação, querendo ganhar aquela prova, eu estou sob o efeito de eu quero ganhar essa prova. Então, eu estou sob efeito de outro tipo de substâncias, né? Estou sob efeito de adrenalina, noradrenalina, estou querendo, né? O meu músculo está querendo ir em direção a fazer mais força dentro da água. Ele não está querendo me defender e sair daquele lugar o mais rápido possível. Então, são modos de operar muito diferentes. Os dois são adaptativos e funcionam. Só que a gente vai precisar escolher aquilo na hora certa, né? Então, o atleta que está largando para competir, ele precisa estar em modo de enfrentamento. Isso tem a ver, né, com ele estar corajoso, enfrentando a dificuldade, não se esquivando da situação que ele tem que enfrentar. Nossa, demais, Carla. Nossa, e aí eu acho que você falou, né? Você citou neurotransmissores, né? Então, entre outros mecanismos fisiológicos e até químicos, né? E era isso que eu queria que você, claro que eu sei que isso não é a sua especialidade, mas falasse alguma coisa sobre isso em relação à atividade física. Porque a gente sabe que tem liberação de endorfina, de algumas dopaminas, tudo. E aí, então, é claro que a atividade física, não utilizando como fuga, mas como bem-estar, talvez, né? Nesse momento aqui da quarentena. Que benefícios, então, químicos, de neurotransmissores que a gente possa ter através da atividade física para ajudar a gente a passar por esse momento? É interessante que às vezes a gente separa, né, mente de corpo como se fossem coisas distintas, mas a gente é uma coisa só, né? Então, como a gente está sentindo, isso vai refletir na fisiologia do meu corpo. Então, por exemplo, as dopaminas. As dopaminas, elas são liberadas quando a gente alcança, né, algum tipo de recompensa, né? Então, eu atravessei a linha de chegada daquela maratona que eu treinei durante 6 meses, eu vou estar ali lotada de dopamina, porque eu alcancei a minha meta, né? Então, e a dopamina leva a gente em direção àquilo que a gente quer alcançar. Então, toda vez que eu cruzo uma linha de chegada, que eu alcanço uma meta, que eu tico ali algo que eu tinha na minha lista de afazeres do dia, eu produzo a dopamina, né? Então, ela é uma substância super importante para manter a gente motivado e querendo sair da cama e alcançar a nossa meta. Por isso que é tão importante estabelecer meta, né? Quando eu estabeleço uma meta, eu começo a me dirigir em relação àquela meta, eu vou produzindo dopamina ao passo que eu vou alcançando as pequenas metas em direção à grande meta, né? Então, Nossa, demais. A gente tem outras formas de produzir dopamina, né? O açúcar é um grande produtor de dopamina, os likes na rede são grandes produtores de dopaminas, então a gente tem a chance de ficar muito adicto à dopamina, né? E por isso que tem gente que é viciada nas redes, e tem gente que é viciada no açúcar, e tem gente que é viciada na atividade física, porque é uma fonte de muita recompensa, né? Um lugar onde você pode ser valorizado, onde você alcança a sua meta, onde você ganha medalhas, onde você ganha os amigos, né? Então, no momento de agora, eu acho que a gente pode pensar em pequenas metas e metas que sejam adequadas ao momento atual. Não dá pra gente pensar em fazer a maratona, porque não vai ter maratona até meados de outubro, né? Mas a gente pode ter uma meta de se manter saudável, uma meta de se manter ativo, de se manter equilibrado, de comer adequadamente para se manter com saúde. Então, essas pequenas metas também vão produzir a tal da dopamina se eu for alcançando dia a dia cada uma dessas metas. Então, a dopamina é um neurotransmissor importante, as pessoas precisam saber, né, que ela faz parte e está ali presente quando a gente sente bem-estar. E a gente tem um outro neurotransmissor mega importante, que é a serotonina. A serotonina, ela participa e ela está presente nas situações que a gente se sente importante, valorizado. Então, toda vez que eu recebo um aplauso, que eu recebo um feedback de um treinador, que meu treino foi bem feito, que eu relembro uma vivência minha, onde eu fui muito competente, né? Pode ter sido um treino, pode ter sido no trabalho. Eu tenho a produção de serotonina e é uma substância super importante. Então, as pessoas deprimidas têm o déficit de serotoninas e têm déficit de dopaminas, né? Então, por exemplo, o antidepressivo, ele é o recaptador da serotonina. A pessoa que está deprimida, ela não tem
a produção disso. Então, a gente está num momento que é um ambiente fértil para algumas pessoas deprimirem, porque elas estão sem acesso ao que elas mais gostam de fazer, elas não têm o reconhecimento do público, elas estão produzindo menos, algumas pessoas não estão nem trabalhando. Então, a chance da gente, além de ansiedade, ter depressão nesse momento é muito alto. Então, a gente precisa ser capaz de também conseguir produzir as nossas próprias dopaminas e serotoninas. Como que a gente faz isso? Né? Entrando em contato com as pessoas que a gente gosta, relembrando de vivências positivas que a gente já teve, né? Tentando produzir qualquer coisa dentro do meu trabalho, dentro das minhas relações afetivas, que eu me sinta importante, exercendo a maternidade se eu sou mãe, exercendo a paternidade se eu sou pai. Então, isso tudo vai me fazendo me sentir importante, produzir essas substâncias que são substâncias do bem-estar. A gente tem uma terceira substância, que é a ocitocina. A ocitocina é um hormônio, né, que aparece na hora que a mulher está no parto, que é a hora da amamentação, e que em todo contato físico, inclusive na relação sexual, ela também está aparecendo ali. Ela é uma substância do vínculo, é uma substância do afeto, do aconchego. Então, olha a importância da gente ter contato com as pessoas, todo toque físico. E aí, se eu estou em casa com um parente, com um amigo, com um filho, né, poder abraçar essa pessoa que eu gosto, ter momentos de carinho, de afeto, eu vou produzir a ocitocina, que é uma substância super importante de bem-estar. Então, a gente é um corpo químico, né? E as Nossa. nossas ações vão promover uma mudança fisiológica importante. Né? Então, a gente não precisa ficar dependendo das outras pessoas para trazer nosso bem-estar, a nossa felicidade. A gente pode produzir isso a partir do nosso próprio comportamento, se a gente tiver algumas noções de o que faz bem para mim. Né? Então, mesmo em casa, trancado, eu posso fazer coisas ou entrar em contato com pessoas e lembranças que me trazem esse bem-estar. Isso também vai ajudar nessa regulação emocional. Nossa, demais, Carla. Demais. Nossa. Agora sim, a gente tá vendo aqui, né? Então, voltando um pouco ao lance da ansiedade, e aí a gente precisa sempre trazer para o contexto que a gente está vivendo, para o atual momento, né? E meu cachorro subiu no sofá e não vou poder dar bronca nele agora. Desculpa. Bom, enfim. A ansiedade, a gente tem um problema dos nossos... Um momento que a gente vive hoje, e aí é o nosso público em especial, qual que é o lance? A gente aqui está com esse problema de performance e aí está com aquele problema das provas que vão acontecer ou que talvez não aconteça, não sei. Se, né, a gente está nesse momento de vai, não vai, né? Vou treinar para essa prova ou não vou e tudo. Eu sei que você já falou várias coisas, mas nesse caso específico, que dicas que você daria para a gente para tentar lidar melhor nesse caso? Então, de novo, eu acho que a primeira dica é aceitar que a sua prova não vai acontecer quando você queria, né? E que você vai ter que se reorganizar e redefinir sua meta. E reorganizar seu calendário e reavaliar o que vai ser possível ser feito. Então, a primeira coisa é se reorganizar. Né? Então, deixar para trás essa meta que não é possível ser alcançada e reorganizar uma nova meta dentro do que vai ser possível acontecer. Então, já tem uma próxima maratona que é possível me inscrever? Lindo, né? Eu vou conseguir treinar adequadamente como eu gosto de treinar para essa maratona, em condições seguras, sem me colocar em risco e colocar risco para ninguém, né? Então, olhar para toda essa situação e reorganizar essa nova meta vai ser importante, porque a gente sabe que a meta ajuda o atleta a se manter motivado, né? Eu estava conversando com o Mário, quando ele me convidou para essa live, ele estava me contando, né? Dos nossos atletas, tantos por cento estão correndo, tantos por cento estão fazendo rolo. E a gente tem uma grande porcentagem de gente que não está fazendo nada, né? Porque não tem o treino, porque não tem o professor, porque não tem, né? E dá para entender essas pessoas. Talvez essas pessoas precisam do dia a dia, precisam encontrar o Camilo ou o Mário, porque essas pessoas geram motivação, precisam ter o amigo para tirar da cama. Né? Então, dá para entender essas pessoas que estão paradas. Mas também é importante que elas saibam que ficar parado agora não é a melhor coisa para a saúde física e nem mental delas. Vai ser muito mais difícil voltar para o treino, vai ser mais complicado do ponto de vista emocional. Elas não estão produzindo as dopaminas e endorfinas que geralmente elas produzem, então esse corpo vai sentir e ele pode sentir de várias formas. Essa pessoa pode ficar mais para baixo, mais deprê, mais de bode, mais preguiçosa.
né? Então, é importante a gente conhecer e reconhecer que a gente precisa cuidar da gente de várias formas, do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional. E durante esse momento que a gente está vivendo, esse autocuidado é fundamental. Então, comportamentos de autocuidado, a gente é muito pouco ensinado a fazer isso. O que é isso? É se alimentar direito, é valorizar o sono, é comer e fazer escolhas boas, saudáveis, né? É escolher pessoas que fazem bem do meu lado, excluir aquelas que são tóxicas, né? Então, autocuidado é cuidar da gente mesmo. Então, estamos num momento importante de autocuidado e eu acho que vale reavaliar as metas atuais, buscar autocuidado. Eu também sou atleta amadora, eu também adoro uma performance, também adoro competir, não compito se eu não estou bem treinada, mas é importante que o atleta amador agora, ele consiga, mesmo os que gostam de performance, consigam entender que a atividade física não é só performance, atividade física também é saúde, né? E que mesmo que eu não tenha competição pela frente, eu tenho um aliado fortíssimo para manter a minha mente sadia e meu corpo equilibrado. Né? E eu preciso redescobrir que outros prazeres e recompensas eu sinto com o esporte, que não só a medalha e abaixar o meu tempo. Eu preciso conseguir resgatar aquele prazer, né, de simplesmente fazer atividade física em si, sem ter relógio, sem ter Garmin, sem ter potenciômetro, né? E ter esse prazer natural de simplesmente fazer atividade física sem necessariamente ter uma meta em si. A gente chama isso de reforço natural. Né? Então, as pessoas que têm essa motivação intrínseca, que eu faço esporte porque eu gosto de fazer isso, elas não precisam de meta, ela não precisa de prova. Ela vai fazer porque ela gosta. Né? O que a gente chama de motivação extrínseca? É melhorar o meu tempo, é ganhar uma medalha, é ganhar o elogio do meu treinador, é ganhar a valorização das pessoas, é publicar um post e receber um monte de like. Né? A motivação intrínseca é maravilhosa, ajuda as pessoas a ficarem na atividade física, mas não garante. Aderência a gente garante com motivação intrínseca. Né? E por isso é tão importante a gente escolher uma prática que a gente goste de verdade. Que a gente faça assim do fundo do coração. Porque eu adoro correr porque eu me sinto livre. Eu pedalo porque eu gosto do vento no rosto. Eu nado porque a minha relação com a água é fantástica. E aí não importa, é aquele esporte que te faz se sentir bem e se sentir vivo. Então essa motivação intrínseca, esse prazer no esporte, ele precisa ser resgatado principalmente agora. Porque a gente não vai ter tantas as outras recompensas que a gente tem. Né? A gente não vai ter a competição, a gente não vai ter o treino específico que a gente gosta, mas a gente pode ter esse prazerzinho de correr porque eu gosto da sensação do movimento, do suor que cai aqui no meu rosto. Né? Então, resgatar esse prazer da atividade física, eu acho que é fundamental nesse momento que a gente está vivendo. E é exatamente essa pergunta que, assim, tá chovendo aqui na nossa caixa, tá, cara? Vai ter trabalho hoje, talvez para o futuro mais trabalho ainda. Mas que é exatamente isso que sai. Que é como que os atletas estão perguntando assim, e aí eu vou ter que falar de novo, porque tem essa motivação intrínseca, extrínseca, mas tem muita gente que até hoje funciona pela motivação extrínseca, da gente colocar metas, de ter metas a médio, curto, longo prazo e tudo. E a principal pergunta, que já tem umas 10 aqui dentro, falando mais ou menos parecido a mesma coisa, é dizendo como que se mantém motivado nesse momento. Principalmente essas pessoas que estão acostumadas, né, com motivação extrínseca, da gente colocando meta sempre para a pessoa se manter treinando. Como é que faz para se manter motivado nesse momento? Então, eu vou voltar ao que eu falei antes, né? Esse momento é novo e o que vem pela frente é mais novo ainda. E a gente vai precisar renovar, se redescobrir e criar e ser muito criativo, né? E ganhar novos recursos, novas formas de se relacionar com a atividade física, com o trabalho, com as pessoas, com a internet, né? Então, é uma hora importante da gente se reorganizar e refletir, tá? O que me faz fazer atividade física? É só fazer maratona? Ou eu vou estar feliz se eu correr 5, 10 quilômetros? Né? Qual que é o prazer que me traz? Né? Então, acho que é uma hora de renovar, resgatar, reorganizar os valores, né? E eu sei que as pessoas têm dificuldade de fazer isso. É mais fácil a gente ficar na nossa zona de segurança que a gente já conhece, a gente já sabe que, não, eu faço, eu só consigo correr se eu estou inscrito numa prova. Lindo, mas agora você não tem prova. E você vai deixar de correr por causa disso? Né? Então, assim, se vira. Acha uma outra forma de você sentir um pouquinho de prazer mesmo sem estar inscrito. Isso tem a ver com se adaptar à nova realidade, tem a ver com enfrentar
de cara né, uma mudança. Não dá pra gente ser a mesma pessoa o tempo inteiro. A gente vai se renovando e vai melhorando e vai se aprimorando, e não importa a idade que a gente tem. Então, acho que esse é um momento importante que está exigindo da gente e dando pra gente essa oportunidade de se renovar, de se reinventar e redescobrir e descobrir coisas novas na relação com o esporte, com o próprio corpo e com o autocuidado. Nossa, demais, Carla. Não tem nem palavras aí. Muito bom. Acho que o pessoal está gostando muito aí. Tenho recebido na caixa também de perguntas, está com caixa de elogios aí para você. Parabéns. Eu tô vendo aqui. Cara, eu tenho uma coisa para falar para você. E aí depois, pessoal, quem tem pergunta, gente, é agora, tá? Vai ser por ordem de chegada, então vai mandando aí, porque tem bastante. Cara, é o seguinte, então eu vou... Né, existem vários relatos de alunos e aí da sociedade em geral. Eu até ouvi uma entrevista sua, né, que você mesma fala das válvulas de escape, né, da fuga, tudo. E aí existe, assim, uma grande quantidade de gente postando, tô bebendo, ou tô comendo mais, ou até relatos de aluno em off, não postando nem nada, mas falando, pô, cara, não aguento, tô muito estressado, tô precisando beber, todo dia tomo uma cerveja, ou todo dia come um pouco mais do que seria, até por ansiedade, né? Eu queria te perguntar duas coisas. Transformar a comida e a bebida numa válvula de escape, quais são as consequências disso? E eu transferir tudo isso para atividade física, se também é saudável, ou de que maneira que eu posso lidar com isso de uma maneira melhor? Tá. A gente usa e a gente vai usar para o resto da nossa vida, né, comidas e substâncias como formas de alívio, né? É isso que a gente faz. O mais importante é a gente ter consciência de que a gente está fazendo isso, né? Então, estou num dia difícil, foi muito complicado, eu cheguei em casa e eu quero comer uma comida gostosa, aquela comida que é mais calórica, e ela vai me dar uma sensação de conforto. Se eu tiver consciente de que eu estou fazendo isso para me dar um conforto, isso tem um valor de autocuidado. O problema é isso virar regra. É toda vez eu chegar em casa e pedir a comidinha confortável, e aí eu for ganhando peso, e eu ganhar uma obesidade, e aí eu ficar dependendo do açúcar ou da gordura, né? E ter uma relação com a comida que não é mais de prazer, é de necessidade, né? É de vício. Aí muda tudo. E não importa se é a comida ou se é a bebida. Uma coisa é você chegar em casa e você quer comemorar com, sei lá, com a sua namorada algo que você ganhou, e aí você toma uma taça de vinho. Ou você quer simplesmente relaxar, né? E você faz isso um dia, dois. Outra coisa é você fazer sistematicamente, e aí você se torna, né, um adicto. Você precisa daquilo para sobreviver. Essa é a diferença do vício para o uso casual, né? Então, é importante a gente ter essa consciência, né? O esporte é a mesma coisa. O esporte, ele também pode ganhar a função de esquiva. Pode ser o lugar onde eu vou ali, porque ali eu tenho prazer, e porque eu não quero sentir a dor do meu trabalho, a dor do meu conflito pessoal, a dor dos meus familiares, né? E aí eu vou ganhando, aquele espaço vai se tornando um espaço de adição, onde eu não vivo sem, e se eu fico sem, eu tenho síndrome de abstinência. Então, assim, eu me considero uma pessoa que é completamente dependente do esporte, eu faço esporte todo dia. Acho que todo mundo que é atleta amador e que gosta de performance tem aí um nível de dependência, sim, da atividade física, e é positivo porque a gente usa de uma maneira positiva, porque traz saúde pra gente, porque traz prazer. Quando começa a ficar complicado? Quando tem um nível de dependência que eu abro mão de outras coisas para fazer o meu treino. Quando eu deixo de trabalhar, eu deixo de ver pessoas, eu deixo de ver a minha família, porque eu tenho que treinar. A partir do momento que o treino vira uma obrigação e uma necessidade fisiológica, que eu não sobrevivo sem ele, eu tenho uma relação complicada. Tem nome para isso, né? Vigorexia. Né? Então, assim, não é só o cara que vai para musculação e acha que está muito forte. A gente tem um monte de triatleta vigoréxico, a gente tem um monte de maratonista vigoréxico que não consegue abrir mão do treino quando está machucado, quando está muito cansado, quando tá... Então, isso é um nível de dependência. Então, atividade física, o esporte, ele é aquilo que a gente faz dele. Ele é um meio. E ele é um meio fantástico para a gente se conhecer, para a gente lidar com limites, para a gente se sentir competente, ganhar e tantas outras coisas. Mas se a gente usar ele de uma maneira negativa, ele também pode trazer prejuízo.
né? Ele pode trazer um monte de lesão, desregulação emocional, emocional e fisiológica. A gente tem algumas síndromes que envolvem, né, o overtraining, a síndrome do Red S, que é de deficiência, né, calórica nos atletas. Então, é importante olhar que o esporte é só um meio e que a gente tem que usar ele de uma maneira saudável, inclusive quando a gente busca performance, né, e a gente é atleta amador. E mesmo com atleta de alta performance, eu trabalho com atleta olímpico, com atleta campeão mundial, ninguém ali está usando o esporte para se machucar e para chegar no limite. A gente está sempre trabalhando ali no limite, né? Mas sempre cuidando para ele ter estabilidade emocional, saúde mental e emocional e saúde física, né? Então, eu acho que é importante considerar o esporte como esse meio para a gente buscar essa saúde, ensinar coisas para as pessoas, limite, superação e tudo mais. Mas eu acho que tem esse limite que a gente tem que considerar e que muito pouca gente fala sobre isso. Não, exatamente, porque também a gente fica só prescrevendo atividade física como, não, vai, então em vez de comer, vai lá correr ou vai treinar. E aí você tem que ver até que ponto que isso também se torna saudável, que a gente fala, né? Trocar um vício pelo outro, mas é óbvio, claro, né? Atividade física vai ser um vício um pouquinho melhor, né? Provavelmente do que Uhum, beber, do que comer em excesso, tudo. Carla, uhum, existe uma pergunta aqui sobre a meditação como maneira de você conseguir se manter equilibrado. É, uhum. E aí, o que você acha sobre isso? Você tem algum conhecimento sobre meditação? Tem ou uma opinião que seja sobre isso? Eu tenho uma formação de mindfulness e performance em San Diego. Eu trabalho com mindfulness, que é um tipo de meditação baseada em evidências, né? E o que eu posso dizer para todos vocês é que hoje em dia, né, todos os atletas que trabalham na alta performance meditam, né? E se tem uma hora importante para a gente começar a ter esse hábito de meditar, é agora. Né? Então, que a gente está dentro de casa, que a gente precisa renovar e se reinventar e aprender coisas novas. Então, a meditação ela é uma prática bem importante. Já temos várias evidências de que ajuda a reduzir a ansiedade, dor crônica, ajuda nessa regulação emocional que a gente falou tanto no início, né, Camilo? Então, a gente tem que desmistificar um pouquinho o que é meditação, né? As pessoas acham que você precisa, né, ser muito zen ou que não funciona para uma ou para outra pessoa. É para as pessoas mais ansiosas e que pensam mais e que são mais atarefadas que funciona e que a meditação é mais indicada, porque é um treino de atenção, é um treino de ficar no aqui e agora, sem julgar e sem ter, né, sem precisar produzir absolutamente nada. A gente geralmente tem todo um treino da gente ficar olhando muito para fora, da gente ter estímulos muito externos. E o treino da meditação é um treino de atenção interoceptiva, é olhar para dentro, é olhar para o que eu sinto, para os sentimentos e para os pensamentos que passam pela minha cabeça. E esse é um treino fundamental para quem é atleta, né? Quem é atleta precisa olhar para dentro, precisa saber reconhecer o que passa dentro de mim. Sede, fome, dor, cansaço. Então, ter essa discriminação do que passa dentro de mim é muito importante. A gente treina, esse é o treino da meditação, né? O treino de olhar para dentro, o que está passando dentro de mim. A gente usa muito a respiração como âncora na meditação, né? Então, geralmente a gente coloca o foco e a gente escolhe um foco. Pode ser a respiração, pode ser as sensações do corpo, pode ser um som externo, mas o grande objetivo é treinar a consciência do momento presente. E ela é uma prática bem importante para os momentos, né, para o momento atual, para a gente ganhar essa regulação. E os atletas de alta performance, todos os que trabalham comigo, meditam. E todos os que você imaginar, né, que são bons naquilo que fazem, hoje em dia já estão utilizando a meditação como uma prática de autorregulação e de melhora de performance. Então aí, é claro que, né, não sei como que seria essa abordagem, mas então quando vem um atleta para você, um dos tratamentos hoje, ou tratamentos, não sei se é a palavra mais adequada, seria então, você indicaria então a meditação nesse momento para no momento que a gente está vivendo agora, tudo vai fazer parte aí do conjunto da prática clínica? Como que funciona Faz isso? parte da preparação mental do atleta. Então, o atleta que chega e que nunca meditou, eu vou ensinar. Primeiro, eu vou dar todas as evidências científicas de que aquilo funciona, porque é assim que a gente trabalha com atleta de alto rendimento, né? Eles têm que
confiar, a gente tem que mostrar que tem evidência de que aquilo vai ajudar na performance dele, né? Então, a gente mostra lá todas as evidências e todos os artigos científicos que mostram que melhora o foco, regulação, que ajuda na recuperação do atleta, que ajuda na regulação emocional. Então, a partir daí, a gente começa a ensinar, né? E aí a gente faz juntos, né? Eu ensino eles, a gente faz junto a prática, eu sugiro os aplicativos e a gente tem vários aplicativos, ajuda demais a treinar com o aplicativo e não tem nada de errado, funciona do mesmo jeito, né? Então, no Brasil a gente tem o Vivo Meditação, em português, que eu gosto bastante, a gente tem o Headspace, que é muito utilizado, e a gente tem o Insight Timer, que tem em todas as línguas, que tem vários tipos de meditação. Então, é super fácil e tranquilo colocar lá uma meditação, 5 minutinhos, né? E é como se fosse um treino, uma musculação para o nosso cérebro. Quanto mais a gente treinar, mais a gente vai ter os benefícios dessa prática, né? E não adianta fazer uma vez por semana, 30 minutos. O ideal é a gente praticar quanto mais vezes por semana possível. E nem precisa ser muito, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. A gente já vai ter a boa parte dos benefícios dessa prática no nosso corpo, no nosso cérebro. O que o pessoal está perguntando aqui em massa o pessoal quer a receita de bolo, né? Os apps a gente pode passar depois para vocês, gente. A gente deixa lá nos stories, a gente consegue passar. Mas o pessoal está perguntando aí qual que seria uma meditação específica, né? Qual nesse começo, qual o momento, de que maneira? Então, para meditar, a única coisa que você precisa fazer, né, é escolher um momento do dia que você tenha 5 minutos, 10 minutos para você pensar só em você, esse é um momento de autocuidado. Escolher um lugar confortável que você não vai precisar distrair ou fazer mais nada, né? E escolher lá no teu aplicativo 5 minutos de uma meditação básica inicial. Que você vai fechar o olho, que você vai respirar, focar no momento presente, né? Então, a meditação guiada funciona bastante para os iniciantes. Quem já tem mais prática, coloca só um timerzinho e ali senta, escolhe ali, foca na respiração e já vai conseguir fazer o treino. Tem um dado importante do mindfulness, né, que é essa meditação baseada em evidência, diferente da meditação, sei lá, transcendental e outras, é que existe o mindfulness formal, que é esse, quando você coloca um timer ou faz a sua meditação guiada. Existe o mindfulness informal, que é qualquer prática que você estiver realizando, atividade que você estiver completamente concentrado no momento presente, né? Você está praticando meditação. Então, se você estiver tomando seu café da manhã, sentindo o cheiro do café, o sabor do pãozinho que você está comendo, né? E estiver só ali, sem pensar no que você vai fazer depois e nem o que você fez antes, é uma prática meditativa. Quando você degusta um vinho e você degusta vivendo aquele momento presente com a pessoa que você tá meditando. Quando você está brincando com o seu filho e o teu pensamento está ali e você está simplesmente naquele momento presente, é uma situação, né, de meditação, contemplando um pôr do sol. Então, qualquer atividade, treinando, por exemplo, né, se eu estou treinando no parque, agora não dá pra gente ir pro parque, mas tudo bem, claro. Estou na esteira, né? E eu estou ali, só ali, percebendo o som da minha pisada, a força do meu corpo, os músculos que eu estou utilizando para fazer aquela passada, eu estou sentindo o calor do meu corpo, meu batimento cardíaco, eu estou só ali, naquele momento, eu estou em estado de meditação e eu estou treinando esse mindfulness que é informal. Então, essa é a grande sacada do mindfulness, né? Então, você pode fazer o mindfulness formal e o mindfulness informal e nessas duas formas você está produzindo os mesmos benefícios dessa prática. Nossa, super interessante. Então quer dizer que agora... Mas isso tudo precisa também ter um pouco de... Pelo menos algum conhecimento para que eu comece a conseguir meditar, sei lá, fazendo atividade física, correndo, né? Ou você acha... Então, a gente conhece mais no esporte o estado de flow, né? E todo atleta já viveu esse estado, que é aquela sensação gostosa de você estar correndo sem nem fazer muito esforço e estar aparecendo a sua maior performance. O estado de flow só é possível de acontecer se você está no aqui e agora, sem preocupar com nada do passado e nem nada do futuro. Então, é pré-requisito entrar em estado de flow se você está em estado de mindfulness antes, se você está no momento presente. Então, não é algo de outro mundo, é simplesmente você estar ali, fazendo o que você está fazendo, focado naquele momento presente. Isso é treinar mindfulness também. Nossa, demais, demais. Cara, a gente foi super rápido, impressionante, assim, mas eu queria, assim, eu já exigi muito de você, mas se você pudesse, então, como você
encaixa bem as ideias, né? Que você desse um resumo para a gente, então. Então, maneiras, então, pelo que eu peguei de você, né, do que você falou, para manter o equilíbrio emocional, e aí você pode ir acrescentando, tentar lidar com a situação, né? Então, acho que o primeiro momento é entender a situação e até absorver. Aceitar as emoções que vierem, mesmo as desagradáveis, né? Conviver um pouquinho com elas sem precisar ficar tentando eliminar todas elas. Se reorganizar com as metas e com a novidade que a gente tem. Então, não vai dar para fazer como a gente gostaria, mas a gente pode renovar, reorganizar, redefinir novas metas, né? Usar a meditação no dia a dia, porque ela pode e ela vai ajudar nesse equilíbrio físico, mental, vai trazer benefícios importantes para esse momento, vai ser um hábito interessante de adquirir, de autocuidado para esse momento agora. Né? Entender que a atividade física vai ser importante ser mantida na sua vida, mesmo que não seja em alta performance, mas ela vai estar trazendo recompensas importantes do ponto de vista de equilíbrio físico e equilíbrio mental. Né? E acho que vai ser importante ser adaptável, né? Ser adaptável e conseguir construir novos hábitos, ganhar novos repertórios para enfrentar essa vida que está diferente, que vai ser diferente. Então, vai ser importante a gente conseguir se adaptar. Tem uma pergunta aqui que mandaram agora, Carla. Uhum. Foi ótimo o seu resumo, tá? Só para não deixar passar. Que foi uma pergunta em relação a essas aulas online. Então, tem uma aluna aqui perguntando, qual que é a importância disso nesse momento? Então, quem está se organizando para treinar no Zwift junto, né? Quem faz rolo, tá? Pelo aquele aplicativo, até nessas aulas online que a gente faz de treinamento funcional, que encontram com os atletas. Qual é com a ajuda da tecnologia, qual que é a importância disso nesse momento? A maior importância das aulas online é o contato social. A gente está privado de contato social. Contato social é fundamental para a nossa sobrevivência. A gente depende de contato social. A gente é ser social. E quando a gente fica em casa sozinho, a gente perde esse contato. Então, fazer a aula com você, Camilo, juntar os amigos no Zwift e sentir que eles estão perto mesmo sem estar, também vai produzir aquele tal daquele bem-estar que é super importante quando a gente tem o contato social. Então, não percam a chance de fazer as aulas online, encontrar os seus amigos, dar um oi para o seu professor. Né? A gente é ser humano, a gente precisa desse contato social para a nossa saúde e bem-estar mental, emocional. Então, acho que, em primeiro lugar, é isso que é mais importante desses encontros virtuais. É manter contato social. Isso é básico para a nossa saúde mental. É importante que as pessoas saibam disso, né? Óbvio que a segunda importância é se manter ativo, né? Então, se você precisa da motivação extrínseca, encontrar o seu professor para conseguir fazer uma atividade física, aproveita a aula virtual para você se mexer, levantar da cama, se comprometer com o seu treino. Né? Então, a gente vai usando desses artifícios para também conseguir fazer atividade física, né? Não é sempre que a gente está com vontade, mas a gente sabe que vai fazer bem pra gente, né? Espero que todo mundo tenha visto isso, que é importante encontrar com o professor, dar um oi, fazer a aula, treinamento funcional, super, super importante. Carla, tem uma pergunta aqui, que é em relação, estamos acabando o nosso tempo, vai ser a nossa última pergunta, que é o porquê que há um disparo quando a pessoa, por exemplo, está ansiosa ou está nesse ciclo, tem um disparo da pessoa começar a comer muito. Essa é uma pergunta que circulou mais de uma vez aqui, que é, nossa, eu estou ansioso e eu sinto a necessidade de comer. Parece até uma coisa fisiológica isso. Então, a gente chama isso de comer emocional. O que é o comer emocional? É quando a gente come não é pela fome. A gente está comendo e essa comida tem uma outra função. Se eu estou ansioso e eu como, a função da comida é alívio de ansiedade. Né? Então, esse comer emocional, assim, ele acontece de várias formas. Né? A gente aprende a comer por várias razões. Né? A primeira delas é porque a gente sente muito prazer. Né? A básica de todas é para a gente sobreviver, mas a gente come porque a gente sente prazer, né? Então a gente come para comemorar, né? Olha o nome da palavra, comemorar. Então não tem comemoração sem comida, sem bebida. Então é muito importante comer. Só que ao mesmo tempo a gente pode usar essa comida como fonte de alívio para as coisas, né? E aí a gente pode criar um problema, porque se eu vou usando sempre a comida como fonte de alívio,
ela vai ganhando uma função que não é a função ideal dela. A função é alimentação e prazer, e não é alívio, né, o tempo inteiro. Se ela ganha essa fonte de alívio, ela vai participar da nossa vida de uma outra forma. E aí eu vou comendo sem ter a necessidade de comer. Eu vou comendo porque eu tenho a necessidade de gerar alívio para a minha ansiedade. Então, essas pessoas que são mais ansiosas precisam conseguir gerar alívio em outras fontes que não só na fonte da comida. Elas precisam conseguir, primeiro, fazer a gestão dessa ansiedade. Elas podem meditar, elas podem começar a identificar o que faz elas ficarem tanto no futuro e tentar trazer um pouco para o presente. É importante que a gente ache outras fontes de prazer também, que não seja só a comida, né? E essa pessoa precisa entender que ela está usando um padrão de esquiva, tentando evitar essas situações desagradáveis através da comida. E que talvez ela tenha que parar de se esquivar das coisas e começar a enfrentar. O que te dá medo? O que te dá ansiedade? O que faz você comer? Será que não vale a pena a gente ir na raiz da questão? Ir lá entender a sua ansiedade para a comida não ser uma fonte só de alívio? Então, acho que é importante entender que esse é um comportamento bem comum. Tem bastante gente que tem o comer emocional. A gente está mais dentro de casa e com mais acesso à geladeira, então, e mais ansiosa, então aumenta a chance da gente abrir e comer mais, sim. Mas eu acho que o mais importante é considerar, é um momento de autocuidado. Se eu estou comendo por alívio, eu não estou cuidando de mim mesma. Isso pode virar um processo super complicado, né? Pode virar uma compulsão, pode virar um transtorno alimentar, né? Então, assim, vale a pena cuidar desse momento, né? Cuidar dessa ansiedade para a comida não precisar ser fonte de alívio, né? E achar outras maneiras de gerar alívio ou, de fato, enfrentar aquilo que te mete medo. Maravilha, sensacional. Carla, infelizmente eu já tenho que encerrar, porque já está batendo o nosso tempo aqui. O Uhum. Instagram já está me avisando que o nosso tempo tá encerrando, tá cortando a gente. Mas assim, foi sensacional, eu falo por mim, mas eu tenho certeza que os atletas aí adoraram. Vários elogios para você. Obrigado aí pela super a disposição tão rápida para atender o nosso pedido. A gente sabe que a sua agenda é cheia, que você Uhum. trabalha até tarde, por isso mesmo que a gente mudou o horário, porque a Carla está trabalhando até agora, né? Então, Uhum. assim, ainda tem a disposição de falar super bem e dar todas as dicas que a gente possa aí captar, que foram extremamente valiosas para esse momento aqui, pode ter certeza. Inclusive para mim, para todo mundo, Uhum. demais, tá? Carla, quem quer te acompanhar a partir de agora, você dá o seu Instagram pra gente, por favor. Dou. Eu dou Instagram. Ah, deixa eu fazer uma propaganda do meu livro. Por favor, faça. Ó, o Léo é um livro que eu escrevi junto com o Eduardo Cili e com a Fernanda. É uma ficção, é a história de um atleta, desde que ele é pequenininho até ele se tornar um grande vencedor. Conta como que funciona o trabalho da psicologia do esporte, como que é a vida de um atleta de verdade, de alto rendimento, tudo que ele sofre. Então, quem quiser pode me pedir depois no meu direct, né? Eu queria agradecer o convite do Mário, queria agradecer você, Camilo, e todo mundo que apareceu, me deu um oi aqui, e eu não pude falar, Márcio Latuf, Adrien, gente, um monte de gente que adora, meu filho apareceu aí, apareceu um monte de amigos queridos, então, que a gente acaba nem conseguindo falar com todo mundo. Então, fica aí o meu beijo, abraço para todo mundo, e saudade da gente poder se ver ao vivo, mas daqui a pouco a gente vai conseguir. O Instagram da Carla já tá nos nossos stories, tá? Então, marcado ali com a gente, nos stories da Ranfan, ela já tá marcado. Então, quem quiser seguir, por favor, eu faço. Vai ter bastante coisa aí legal para conferir. Carla, obrigado mais uma vez. Foi demais aí. Obrigado pela sua atenção também quando a gente foi fazer a pauta. Demais. Parabéns e espero você em outras lives, tá bom? Estaremos lá. Um beijo. Tchau, Camilo. Tchau, Beijão. Tchau, gente. Até tchau. mais. Valeu, gente.